Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, o meu abraço a você que tem assistido aos meus vídeos. Quero também agradecer ao meu Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida, pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu favor imerecido, por ter me resgatado e por hoje eu ser uma pessoa diferente em Cristo Jesus. Pois bem, quero nesse instante convidar a você a abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo de número 1, que fala sobre a opressão no Egito. É uma história muito interessante, né? E começa lá em José, né, irmãos? E nós vamos saber hoje, com mais riquezas de detalhes, a respeito dessa opressão que aconteceu no Egito. Pois bem, diz assim a palavra do Senhor: são estes, pois, os nomes dos filhos de Israel, que entraram com Jacó no Egito, cada um com sua respectiva família: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naphtali, Gade e Assé. A todos os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Pois bem, tudo aconteceu por causa de uma inveja, né, irmãos? Você pode ver que a inveja, ela pode levar a consequências gravíssimas, né? Jacó, que era pai de José, né? Jacó é aquele que nasceu gêmeo com Esaú, que nasceu segurando o calcanhar de Esaú, né? E que roubou a primogenitura, né, de Esaú. Agora Jacó estava passando por uma situação difícil, porque Deus decretara fome, né, em toda a região. E, segundo a Bíblia, os irmãos de José tinham muita inveja dele. E pouco tempo antes de Deus decretar essa fome, José é vendido pelos seus irmãos por causa da inveja, por causa de uma roupa, né? De uma roupa que o seu pai dá a ele, né? Uma manta colorida, né? Que ele usava e destacava mais do que os seus irmãos. Foi o suficiente para que os irmãos tivessem inveja de José. No início eles pensaram em matar, mas depois eles resolveram vender para os mercadores que iam passando. E os mercadores comprou José como escravo. José é vendido no Egito como escravo. Após ele ser vendido no Egito como escravo, a mulher de Potifar dá em cima de José. Nosso ditado popular hoje, né? Dá em cima de José para tentar conquistar José, porque José era um homem formoso, de boa aparência, um homem educado e um homem que tinha o Espírito Santo de Deus. E ele fugiu da mulher, mas a sua manta ficou nas mãos dela. E ela acusou José injustamente. E José foi preso, foi para o calabouço, porque o rei, é claro, confiou na sua esposa e não na história de José. Então José é preso. Após José ser preso, o rei tem um sonho, né? Das vacas magras, das vacas gordas, das espigas cheias e das mirradas. E José interpreta o sonho. Após ele interpretar o sonho, ele é nomeado governador do Egito. Então veja que a história de José, os irmãos vendem ele, né? Porque queria se livrar dele, mas quando Deus está no negócio, Deus transforma a maldição em bênção. Amém? José agora é governador do Egito. Entenda. O que aconteceu? José interpreta o sonho
E o sonho diz que seria 7 anos de seca, sem nenhum alimento, e 7 anos de bonança. Os 7 primeiros seria de bonança e os 7 últimos seria de muita fome, porque faltaria alimento em toda a região. Aí lá em Jacó faltou alimento. E José, como governador, administrava tudo no Egito, passou 7 anos e começou os 7 anos de fome, os 7 anos de escassez. E adivinha para onde Jacó foi buscar socorro? Exatamente no Egito, que era o único lugar que tinha o mantimento para comer, que tinha o alimento, que tinha o cereal, que tinha o trigo, todas as comidas necessárias, né, do dia a dia lá tinha. Por quê? Porque José interpretou o sonho e administrou, né, durante os 7 anos ele administrou e guardou em celeiros, para que nos 7 anos de fome não faltasse no Egito. Então eles descem para o Egito e lá José se revela como filho de Jacó. E aí vem Jacó, né, e toda a sua família. Está aqui no versículo de número 1. Os filhos de Israel que entraram no Egito, né? Aí diz o nome, né, de cada um, né? Rúben, Simeão, Levi, enfim. Ao todo eram 7 famílias. E o número de pessoas era 70 pessoas, né? Eram 70 pessoas. E essas pessoas as 70 pessoas dos israelitas que entraram no Egito, certo? Morreu José, morreu os seus irmãos, o seu pai, e ficou a descendência daqueles que a família de Jacó geraram durante o tempo que estiveram no Egito. Passou-se algum tempo e entrou um novo rei. E esse novo rei não tinha muita informação sobre José, sobre o prestígio que José teve no Egito, sobre o fato de José ter salvado o Egito da fome, né? Ter salvado a população da fome. José fez isso, né, irmãos? Mas por quê? Porque Deus era com ele. Então esse rei se chamava o rei Seti, que foi o rei que pediu para que as parteiras matassem todo filho homem que fosse nascer. Mas as parteiras eram tementes a Deus e não fizeram isso. Então elas foram convocadas pelo rei e o rei perguntou por que elas não cumpriu a sua ordem. E elas disseram que as mulheres hebreias, né, elas eram muito viçosas. E antes da parteira chegar, as crianças já tinham nascido. Na realidade, elas mentiram, né? Elas mentiram. Mas Deus entendeu que aquilo ali foi para salvar a sua pele, pois elas tinham sido benevolentes para com o povo de Israel. Então, Deus o perdoou. E aí o rei Seti ordena que lance todas as crianças no rio Nilo. Amém? Nessa época, o povo já tinha se multiplicado, cada dia mais o povo se multiplicava. E o rei Seti estava preocupado, porque o povo israelita já era maior do que os egípcios, a quantidade de pessoas. Então ele ordena que lance todas as crianças ao Nilo. Amém? Aqui começa a opressão. A opressão começa aí, entendeu? Porque aí vem o nascimento de um menino muito especial, que seria o filho de Jacobede, irmão de Miriam e de Arão, que é Moisés. E Moisés, como tinha apenas menos de 2 anos, então ele foi perseguido. E a sua mãe colocou no cesto e lançou nas águas do rio. E a filha do rei Seti, Renut-Miri, acha o menino e cria o menino como príncipe. Ele passa 40 anos no Egito. Dentro desses 40 anos
que ele passou no Egito, ele descobriu que era hebreu, que era da linhagem hebreia, e que seus pais estavam vivos, que sua mãe estava viva, e seus irmãos estavam vivos. Então aquilo despertou em Moisés a curiosidade de conhecer o seu povo, de conhecer a sua família. Conhecer a sua família. E ele não pensou duas vezes e foi e conheceu. A partir daquele momento que ele conhece a sua família, acontece aquele homicídio. É quando um egípcio está chicoteando um hebreu e Moisés, o sangue falou mais alto. Moisés vai e mata o egípcio. Moisés foge para o deserto com a ajuda do seu irmão de criação, Ramsés. E ao chegar no deserto, ele encontra um homem, um sacerdote chamado Jetro, né? E ele casa com uma das filhas de Jetro e se torna pastor de ovelha. Moisés tinha passado 40 anos como príncipe e arquiteto do rei. E agora ele seria quebrado, né? O seu orgulho seria quebrado. Moisés já tinha aprendido a ler e a escrever, porque precisaria deixar escrito os 5 primeiros livros, que nós chamamos de Pentateuco. Foi escrito por Moisés. Mas Moisés precisaria ser quebrado agora o orgulho de príncipe. Ele se torna pastor de ovelha. E ali ele fica 40 anos naquele deserto de Midian como pastor de ovelha. Quando completou exatamente 40 anos, o Senhor, em uma sarça ardente, chama Moisés para libertar o povo. Amém, meus amados irmãos? Então, uma história espetacular, né? Que nós iremos continuar depois. O resultado, vocês sabem, 10 pragas, mas o povo foi liberto. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo estudo.